razão para eu ter escolhido a medicina geral familiar não foi um resultado de uma epifania, mas sim um percurso longo, começou logo como estudante de medicina. E depois, no ano comum, houve uma pessoa em particular, o Dr. Vasco Queiroz, que era um médico de família na Guarda, que me inspirou a mim e a muitos, porque ele tinha um pé na medicina e um pé no teatro, e esse equilíbrio foi muito importante para eu perceber o que era ser médico de família, e essa visão abrangente ficou-me ali pendente. E foi uma das grandes razões para eu escolher a medicina geral familiar. O equilíbrio entre a docência e a prática clínica e também ser coordenador é muito importante, e acho que não retira tempo, mas acima de tudo o somatório há ganhos. Por causa da minha curiosidade e por causa do meu gosto pela ciência, mesmo que eu fosse engenheiro ou outra profissão, teria provavelmente um pé na academia. E muitas vezes as perguntas que nos surgem no que diz respeito à investigação são perguntas que vêm de inquietações no terreno. E isso acaba por ser complementar e não um exercício filosófico que retire competências clínicas, como muitas vezes se ouve. O tema da minha tese foi como estratégias para melhorar a qualidade e segurança da prescrição do idoso. Isto parte de um problema que eu observei quando ainda era estudante de medicina, em que eu verifiquei que os idosos levavam o famoso saco de medicamentos com muitas caixas repetidas e muitas caixas. Isso ficou pendente e depois no programa doutoral tive a oportunidade de abordar o problema, perceber porque é que ele existe e tentar encontrar soluções para o resolver. Foquei muito nas ferramentas de apoio à decisão clínica, ferramentas eletrónicas de apoio à decisão e também na perspectiva de nós termos equipas multiprofissionais a abordar o problema. E quando eu falo de equipas multiprofissionais, sai das paredes do centro de saúde, inclui também a farmácia comunitária, que é um nível de interligação que ainda está a embrionar em Portugal, mas que provavelmente vai crescer. Atualmente os sistemas de informação são ubíquos, portanto estão presentes na nossa vida e também a saúde não é uma exceção. Evoluímos de forma menos positiva, na minha opinião, porque não houve planeamento, não houve estratégia e essa ausência fez com que se tenham vários sistemas de informações distintos que não comunicam entre si e que muitas vezes são apenas uma transposição do papel para o ecrã. O objetivo aqui é precisamente diminuir o tempo de ecrã e aumentar a qualidade na relação médico-doente, mas para que o médico ou o profissional de saúde tenha mais tempo a olhar nos olhos e ouvir o doente, isso implica que temos poupado tempo. E esse tempo pode ser poupado se tivermos sistemas de informação inteligentes que alertem, imagino, de um medicamento potencialmente inapropriado, que aumente a comunicação entre diferentes instituições em tempo real, porque a realidade em Portugal é que eu posso ter a USF a 500 metros de uma farmácia e a 200 metros do serviço de urgência e há pouca comunicação entre profissionais. E isso pode ser otimizado e pode ser melhorado. E precisamos, acima de tudo, ter os médicos de família sentados na mesa em que se negociam os sistemas de informação, em que se desenha estes programas e não no final, quando já está tudo implementado. Esse ponto é que é muito importante e isto também se faz qualificando os médicos de família e termos aqueles médicos de família qualificados e interessados nessa temática cada vez mais no processo de decisão e implementação, para benefício dos doentes. O envelhecimento da população é de facto uma realidade e nós, quando conversamos com os colegas mais experientes, percebemos que o nosso dia-a-dia é muito diferente daquilo que era a MGF há 20 ou 30 anos atrás. Isto é, o peso da saúde infantil e da saúde materna é tendencialmente menor em relação àquilo que foi no início do SNS. E, portanto, já estamos a viver uma realidade diferente. Isso implica estratégias diferentes. Em termos práticos, faz pouco sentido continuarmos a fazer consultas só de hipertensão. Precisamos de qualificar a nível pré e pós-graduado os profissionais. Esse ponto é muito, muito importante. E precisamos, acima de tudo, também de ter uma abordagem multiprofissional que inclua também uma comunicação com outra especialidade muito importante, que é a medicina interna. Portanto, acho que é assim que eu vejo as soluções para o futuro, encarando sempre o envelhecimento como algo positivo, ainda bem que vivemos mais e melhor. Ser coordenador é, acima de tudo, ser gestor de pessoas. Não só no meu SF, mas também noutras realidades, isto é importante. Eu vou dar um exemplo prático porque acho que é interessante. Uma das revistas que eu mais leio, que é The Economist, eles têm agora um podcast em que referem exatamente as questões da liderança e gestão. E há um vídeo da abordagem de um doente no Afeganistão, um doente politraumatizado, em que nós vemos a equipa sem grandes berros a trabalhar e há um coordenador
que dá pequenas dicas e cada profissional sabe o que é que tem que fazer, cada um desempenha bem o seu papel. Mas o que nós não vemos, e só vemos no final do vídeo, é que o verdadeiro coordenador dessa equipa está afastado, está numa linha longe do que está a acontecer e está calado a ver o que se está a passar. Acho que ser coordenador é muito isto. Mais do que falar é saber o que não fazer, dar espaço às pessoas para crescer. Ser coordenador também acho que obriga alguma qualificação. E no meu caso eu tive o cuidado de fazer uma pós-graduação em gestão, porque sei que sei pouco e continuo a saber pouco, mas acho que é muito importante também sabermos que bons médicos não são necessariamente bons gestores e precisamos pelo menos ter uma noção dos conceitos e como comunicar com os conselhos de administração, que é diferente da forma como comunicamos com colegas. Eu tenho uma vida, felizmente, rica fora da medicina. Gosto muito de cinema, de ler e de escrever, e acho que este equilíbrio é muito importante e cada vez mais é preciso termos tempo também, de facto, para termos estes hobbies, porque acabam de complementar e ajudar-nos muito no processo de empatia, não é? Nós não temos que viver todas as experiências dos doentes, que são muito diferentes, mas a arte, o cinema e a literatura ajudam-nos a colocar-nos nos sapatos de outras vivências e a percebermos melhor, ou pelo menos entendermos aquilo que está a acontecer no que diz respeito às emoções. A resiliência é uma palavra muito mediática hoje em dia, mas de facto para ela existir é preciso cuidarmos dos recursos humanos. Hoje em dia, não só em medicina, mas também nas outras profissões, a organização de trabalho é feita ainda numa linha que foi desenhada há 100 anos atrás por homens, para homens, que tinham zero obrigações familiares e pouco equilíbrio hobby-trabalho. E, portanto, precisamos de uma revolução no que diz respeito à organização de trabalho, respeitar aquilo que as novas gerações nos dizem que é que precisam de mais tempo, e este respeitar implica, de facto, valorizar a qualificação, valorizar o tempo que as pessoas têm extra para depois poderem dar o melhor de si na unidade. Isso, dar o melhor de si é fazer bem as coisas, não necessariamente mais horas.